Hoje vamos falar dos espíritos familiares. O que são espíritos familiares? Espíritos familiares são espíritos que pegam o nome ou apelido de certa família. Eles estão lá para escravizar aquelas pessoas e obrigá-las a prestarem-lhe culto ou adoração. Como é que isso funciona? Muitas vezes as pessoas que têm a vida bloqueada, têm as coisas que não funcionam, vão a consultar, né, os espíritos e dizem que é um ancestral que precisa de uma cerimônia, que precisa de um kupatha, que precisa de alguma coisa do gênero, e as pessoas entendem que é um ancestral da família que necessita de uma cerimônia. Na verdade, não é um ancestral da família, mas é um espírito familiar. Os espíritos familiares, eles, na nossa tradição, cada apelido ou nome que as pessoas têm são consagradas a um protetor, a um espírito protetor, que surge como aquele em que as pessoas pedem favores, pedem blá 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 blá, muitas coisas. Então, esses espíritos, de tempos em tempos, demandam sacrifícios, seja de animais, de pessoas, de dinheiro, seja lá o que for. Esses são espíritos familiares, eles passam de geração em geração a atormentar aquelas pessoas, a atormentar aquelas famílias. E os espíritos familiares, eles não são controlados por uma pessoa na família ou por pessoas da família que podem dizer: você é espírito familiar, desaparece daqui, vai embora. Não são controlados por eles, não mandam em ninguém, ninguém manda neles, eles têm vida própria e fazem as coisas conforme o seu desejo, conforme aquilo que eles precisam, conforme aquilo que eles querem. Porque os mortos, eles não podem fazer nada contra os vivos, nem a favor dos vivos. Eles não podem fazer nada. O máximo que podem fazer é falar no espírito no qual eles serviam quando vivos, mas não tem influência, não tem poder nenhum. Então, todo tipo de influência, todo tipo de barreira espiritual que acontece na vida das pessoas que sofrem de espírito familiar é causado por espíritos que dominam a família, que dominaram a zona da origem da pessoa, o nome, o que foi consagrado, o nome ou apelido, né, foi consagrado a um espírito, a um, entre aspas, Deus. Esses são os espíritos familiares. Então, é possível a pessoa se libertar dos espíritos familiares. É possível a pessoa libertar-se sem precisar ir a algum lugar, sem precisar pagar, sem precisar fazer nenhum sacrifício, porque todos os sacrifícios de sangue, seja de animais ou de pessoas, ou seja lá o que for, eles só trazem mais pactos e mais desgraça lá à frente. Então, os espíritos familiares, as pessoas não escolhem ser atormentados por eles, porque eles já vêm de gerações, e nas gerações que passaram ou que correm, as pessoas têm amainado aqueles espíritos através de cerimônias, através de se juntarem uma vez por ano, fazerem missa de fulano, missa de assado, e naquela ação eles invocam e oferecem alguma coisa para, entre aspas, acalmar os espíritos familiares. E é possível se libertar deles através de Deus, através de Jesus, através de uma prática particular da palavra de Deus e da obediência a Deus. Tem mais detalhes neste livro, O Dobrador de Espíritos, como fazer isso. Temos uma sessão dedicada exclusivamente para esse assunto, como tratar disso.